Acho que eu não sei mais gravar vídeo, tem tanto tempo que eu não faço isso, né? E na verdade eu acho que eu nem queria estar gravando isso, mas como eu já postei no Instagram que eu ia publicar esse vídeo, eu me forcei a gravar, na verdade. Mas enfim, é sobre a Cuba, e uma coisa que eu costumo fazer no começo do vídeo, para não enganar vocês, tá? É falar sobre o que eu não vou falar. Eu não vou falar sobre as manifestações que estão acontecendo agora em Cuba, tá? O que eu vou fazer é diferente. Eu vou explicar para vocês o que mais ou menos já aconteceu em Cuba. Vou passar bem por cima mesmo, porque eu estou sem paciência e com sono. E tendo feito isso, vocês vão entender melhor como as coisas aconteceram e ainda acontecem em Cuba, tá? A primeira coisa que eu quero falar é que Cuba foi uma colônia espanhola até 1900 e... esqueci, 1902, 1903. O que aconteceu nessa época foi uma guerra entre os Estados Unidos e a Espanha. E nessa guerra, muitas colônias espanholas passaram a ser americanas. Não posse direta, é, como no caso de Cuba e, se não me engano, também das Filipinas, né? Mas os Estados Unidos passou a ter algum controle sobre isso, que é inclusive o que acontece na ilha cubana. Cuba ela passa a ser livre, inclusive o nome da bebida Cuba Livre, existe essa lenda que é por causa disso. O exército americano, eles tinham a Coca-Cola, que era a bebida mais comum da América, dos Estados Unidos, e a Cuba tinha o rum, que era uma bebida que era mais comum de Cuba. E eles misturaram essa bebida e fizeram a bebida, o brinde, né? Que é por Cuba Libre. E por isso que a bebida tem esse nome, mas isso é uma lenda, isso não tem muita coisa, não é muito factual isso, tá? Enfim, aconteceu essa guerra entre os Estados Unidos e a Espanha pelo controle de algumas colônias espanholas na América. E como a história é maravilhosa, e ela é linda, e uma coisa se conecta à outra, isso é maravilhoso na história. Isso é a realidade é melhor do que várias séries fantasiosas, e é muito legal porque ela também é inacreditável às vezes, né? Como uma coisa leva a outra. E o que uma coisa levou a outra nesse caso? Quando a Espanha perde a guerra para os Estados Unidos, começa a nascer um sentimento nacionalista, ultranacionalista na Espanha. E nessa época foi normal, tá? No século XX, acontecer esse tipo de coisa. Eu falei sobre isso um pouco no vídeo anterior, que eu fiz há uns 2 meses atrás, já tem bastante tempo, né? E eu tô devendo um pouco para vocês, né? Quando eu falei sobre a história de Israel e da Palestina. Olha como que uma coisa está sempre ligada à outra, né? É uma época dos estados nacionais surgirem e dos ultranacionalismos também surgirem. O que é ultranacionalismo, Lucas? Algum dia eu vou falar sobre nacionalismo quando eu trouxer o dicionário da política, mas hoje eu vou me focar em Cuba, tá? Enfim, e eu tô me focando em Cuba falando da Espanha. Eu nem entrei em Cuba ainda, né? Mas enfim, na Espanha começou a surgir esse movimento ultranacionalista que vai acabar na Guerra Civil Espanhola. O George Orwell tem um livro sobre a Guerra Civil Espanhola, que eu indico. Óbvio, é George Orwell, é o gênio, a gente tem que ler. Tendo dito isso, e existiu os conflitos do Franco e etc, que eu imagino que vocês saibam disso. Se vocês não souberem, me falem que eu faço um vídeo sobre o Franco e a Guerra Civil Espanhola, que eu vou fazer com o maior prazer, tá? Diferente desse vídeo que eu tô fazendo forçado. É, enfim, aconteceu essa guerra civil na Espanha. Enquanto isso, Cuba teve uns acertos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou a ter alguns benefícios dentro da ilha de Cuba, tá? E depois que Cuba realmente fez a Constituição, virou uma democracia e tal, os Estados Unidos ele passou a fazer a ilha de Cuba como o quintal deles. Então ali era o lugar onde tinha onde passava drogas, onde tinha muita prostituição, onde tinha muito cassino, porque os Estados Unidos naquela época era muito conservador, então eles colocavam esse tipo de coisa que não era muito legal ter dentro do próprio território nos lugares vizinhos. Então, Porto Rico foi muito assim também, Cuba foi assim, Filipinas foi assim, México foi muito assim também.
Só para vocês entenderem que aos redores dos Estados Unidos acontecia tudo que eles queriam que acontecesse nos Estados Unidos, mas não podiam. E quando nos Estados Unidos eles mantinham aquela pose, né, de conservador e tal. Enfim. Então aconteceu que, democraticamente, o Fulgêncio Batista foi eleito. Só que o governo dele foi muito ruim, e além disso, uma coisa que pouca gente entende é que o Fulgêncio Batista, no governo democrático dele, ele foi um governo muito apoiado pela esquerda, inclusive pelo Partido Comunista, tá? Isso é uma coisa que pouca gente sabe. O Fulgêncio Batista, a esquerda inclusive, ele era considerado um candidato à esquerda, e além disso, a esquerda votava com ele. Então a gente pode afirmar que ele era um candidato à esquerda, tá? Na fase democrática dele. Só que o governo dele foi horrível. Economicamente, foi um desastre o governo dele e tal. E os Estados Unidos não apoiou o Fulgêncio Batista como democrata, tá? O que aconteceu é que acabou com esse governo horroroso dele, horrível. Ele voltou, ele foi para Flórida, viveu em Miami, claro, né? Eu também faria isso se fosse ele. E ele não tinha nenhuma chance de reeleição, mas ele voltou para Cuba, disputou a eleição e deu golpe de Estado. Se eu não me engano, em 1951. Esse vídeo vai estar sem as datas muito precisas, o que eu estou fazendo ele meio correndo também, tá? Enfim, e quando ele volta a concorrer à eleição, ele dá um golpe de Estado. E aí sim ele se torna um ditador, tá? Então ele teve a parte democrática presidente, que ele foi um presidente à esquerda, só que quando ele deu o golpe de Estado, ele começou a ter o apoio da direita cubana, tá? E isso não é uma implicância minha, não. Isso é história mesmo, tá? Os liberais ficaram do lado do Fulgêncio Batista, os próprios conservadores cubanos também, e na parte ditatorial do Fulgêncio Batista, os americanos começaram a investir nele, tá? Mas aí o que aconteceu logo depois, em 1953, que durou de 53 a 59, se eu não me engano, 1º de janeiro de 1959, termina a Revolução Russa. Gente, o que eu tô falando? A Revolução Cubana. E por que eu falei lá atrás da Revolução Espanhola? Olha como que a história é redondinha, que parece que foi escrita à mão, né? O pai do Fidel Castro, ele não era um guerrilheiro. Ele passou a ser um guerrilheiro lá na Guerra Civil Espanhola. Olha que incrível. A guerra dos Estados Unidos com a Espanha, ela gerou o nacionalismo espanhol. O nacionalismo espanhol aconteceu a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola ensinou ao pai do Fidel Castro as táticas de guerrilha. E eram exatamente essas táticas de guerrilha que fizeram o Fidel Castro, que fez o Fidel Castro e todos os guerrilheiros cubanos, comunistas. Nessa época ainda eles não eram comunistas, vou falar sobre isso. Mas o grupo do Fidel Castro tomar o poder com a Revolução Cubana. Eu não sei porque eu não consigo falar Revolução Cubana. Mas ou seja, a mesma estratégia que foi usada na extrema-direita espanhola foi usada pela extrema-esquerda em Cuba. Olha como que isso é redondinho. E agora eu vou explicar a questão comunista de Cuba, tá? No início, galera, isso é esquisito de falar, porque pouca gente sabe, o Fidel, ele não era um cara, assim, comunista, por assim dizer. Tanto é que logo depois da Revolução, ele pede ajuda a Moscou e a União Soviética não acredita muito que esses caras são comunistas. Inclusive, o Fidel ele vai lá para os Estados Unidos falar explicitamente: nós não somos comunistas. Lógico que depois que Moscou viu que estrategicamente ter um aliado perto dos Estados Unidos na Guerra Fria valia a pena, eles depois disso, depois de, se eu não me engano, de 62, eles começaram a apoiar Cuba. Não, isso, 62. E antes disso, não. Até 59, a Rússia, a União Soviética na época, eles não reconheciam Cuba. Inclusive, eles falavam mal de Cuba. Mais um detalhe, Che Guevara, que é o grande líder ideológico da Revolução Cubana, e ele também fez uma parte de transformar, a ideia de transformar
de transformar aquela revolução em tática de guerrilha, tá? Ele que trouxe isso para a revolução, e depois o Fidel Castro ele só apropriou e elaborou mais, né? Porque ele tinha mais experiência com isso, devido ao pai dele, etc. O Che Guevara, depois que ele sai de Cuba, que ele vai para a África, para o Congo, ele inclusive vem para o Brasil, tem a condecoração mais importante, que é a do Cruzeiro do Sul, que se não me engano, o Jânio Quadros dá para ele. Quando o Che Guevara sai pelo mundo para falar sobre como o comunismo ele deveria existir mundialmente, globalmente, né? O Che Guevara ele não para de falar mal da União Soviética, porque para ele o jeito comunista correto é o jeito chinês, não é o jeito russo. E quem conhece a história do comunismo, até no Brasil mesmo, a divisão do PC, ah, como é que é? PCB para o PCdoB, é isso aí, Partido Comunista Brasileiro e Partido Comunista do Brasil, se deve exatamente por essa discussão que o Che Guevara trouxe, que é se a gente quer seguir a cartilha russa ou a cartilha chinesa. Ou seja, mais uma coisa que a Revolução Cubana trouxe de influência para o Brasil, né? Divisão dos partidos comunistas durante até a ditadura brasileira, tá? Isso aconteceu em 65. O livro Fantasma da Revolução fala sobre isso, inclusive, que eu já trouxe aqui no canal. Enfim, então, tendo a Revolução sido concluída, o Fidel, ele ainda assim, ele pegou o apoio da União Soviética, tá? Mas o Che Guevara continuou falando mal, só que logo depois ele foi para o Congo. E o Fidel morria de vontade que o Che Guevara morresse em combate ou pela luta para virar um Marte, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Nesse momento. Eu quero agora finalizar falando sobre uma questão de Cuba também, é que Cuba era um modelo bem sucedido de socialismo em relação até a década de 80. Tanto é que vários filósofos europeus elogiavam Cuba, né, como um modelo bem sucedido, porque se você realmente pegar o nível de analfabetismo de Cuba, melhorou muito, nível de saúde, de segurança e de bem-estar do povo, um jeito que o desemprego caiu também. Claro que a gente sabe também que existem algumas formas de manipulação desses dados, obviamente, e tal. Um, e o que acontece também, uma coisa muito importante, é a invasão, se eu não me engano, em 1963, que é a tentativa de invasão dos Estados Unidos a Cuba, que é a invasão da Baía dos Porcos. Foi a primeira tentativa de invasão da CIA na história. O John Kennedy era o presidente, inclusive. Tem gravações dele puto porque deu errado. E é os Estados Unidos tentando invadir Cuba com ex-cubanos, com refugiados cubanos, que foi treinado pela CIA, e foi um fracasso. Os Estados Unidos, em relação a Cuba, é um fracasso histórico, tá? Tudo que eles fazem sempre deu errado. E quando a invasão dos Estados Unidos na Baía de Porcos deu errado, os Estados Unidos fez um embargo econômico. O embargo econômico quer dizer o quê? Nenhuma empresa americana pode vender para Cuba, tá? Tanto é que Cuba compra coisas dos Estados Unidos, mas é alguma coisa assim, agora eu tô confuso. Uma empresa americana pode comprar de Cuba, mas Cuba pode comprar das empresas americanas. É alguma coisa assim, se eu não me engano, tá? E por mais que tenha mudado algumas coisas, o Obama até fez uma ponte de diferencial nisso aí, mudou algumas coisas, mas o embargo acontece até hoje. Mas também é falso dizer que toda a pobreza de Cuba é por causa do embargo. Na década de 80, quando o regime soviético começou a cair e os investimentos soviéticos começaram a parar de vir para Cuba, a partir da década de 80, Cuba passa por ser também a gente chama de uma economia holandesa, né? Que eles dependem de uma coisa só para sobreviver. Cuba passa a ter uma crise e essa crise dura até hoje, ou seja, 40 anos depois. Não dá para culpar o embargo de 40 anos, o embargo econômico dos Estados Unidos para a crise cubana. O problema de Cuba é que Cuba é um lugar que está fora do seu tempo. A economia dela não é uma economia moderna, a forma de pensar politicamente e de civilizadamente é uma coisa que não funciona mais hoje em dia, tá? Até a década de 80, Cuba foi um sucesso, mas depois da queda da União Soviética,
Cuba passa a viver constantemente em crise. Outra coisa que eu quero também dizer sobre as questões de manifestações violentas da extrema esquerda, no caso do Fidel Castro e da ditadura cubana. Primeiro que é uma ditadura mesmo, tá? Ou você pode também chamar de, para ser mais preciso sociologicamente falando, você pode chamar de democracia unitária, né? Que só existe um partido, só existe um no comando e etc. Não existe os poderes sendo bem articulados, não é uma república, enfim. É tudo em volta de uma figura só. Outra coisa que eu quero dizer também, que na época do Fulgêncio Batista, Fulgêncio... Meu Deus, é muita coisa pra falar. Pera aí que minha mãe me interrompeu, tá? Por isso que eu pausei o vídeo. Mas o Fulgêncio Batista, na década de 50, só lembrando aqui, porque me veio aqui a memória, eu acho importante falar, ele levava prisioneiros de guerra pra praia e fuzilava as pessoas. Ele fez um plebiscito pro povo decidir se os seus fuzilamentos iam continuar ou se não iam. E o povo decidiu que sim. E durante a Revolução Cubana, ou seja, durante a posse do Fidel Castro, o Fidel fez a mesma coisa. Ele continuou os fuzilamentos, ou seja, existe uma questão revolucionária em Cuba que vai tanto da direita extrema quanto da esquerda extrema, né? Isso não é uma exclusividade da esquerda comunista cubana. Qual conclusão eu quero chegar com isso? Nenhuma. Eu só quero que vocês saibam, que vocês leiam que a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.